Por que que o processo EB2NW ou EB1A geralmente ficam assim? É, e esse não é dos maiores, tá? Bem, eu vou explicar para vocês por que que o processo fica tão grande, e é porque é uma pergunta muito comum aqui do canal. E como que eu vou fazer isso? Eu vou dar um resumo para vocês, o que que consta nessa pilha de documentos aqui. No link abaixo eu estou deixando um checklist básico, gratuito, para você começar a entender o que você precisa juntar no seu processo. Mas vamos lá. Por que que o processo EB2NW e EB1A é muito complexo? Bem, primeiro porque é um visto de residência permanente. Não é qualquer visto de turista ou visto de estudante que você está fazendo. É um visto para residir permanentemente nos Estados Unidos, que te dá direito, depois de 5 anos, à cidadania americana. Então, o oficial quer realmente ver se você merece esse visto. EB2NW é um visto de interesse nacional. Você é uma pessoa que tem um advanced degree ou habilidades excepcionais, você tem um projeto que é de interesse nacional, mas não só um projeto que você tem, você já fez algo semelhante em outro lugar, deu certo, você tem como comprovar que isso deu certo, e você vai fazer o mesmo aqui nos Estados Unidos. Isso é o EB2NW de forma bem resumida. E o EB1A é um visto de habilidades extraordinárias. É para aquela pessoa que ganhou um prêmio Nobel ou para aquela pessoa que ganhou prêmios nacionais, mas preenche outros requisitos, como, por exemplo, seu trabalho foi exposto numa mostra, é exemplo para outros profissionais. É um visto que diz respeito muito à pessoa, que ela é extraordinária. E aí a pessoa tem que juntar provas demonstrando a sua extraordinariedade. Além disso, ela deve demonstrar que ela vai continuar com esse trabalho extraordinário aqui nos Estados Unidos. Então, de qualquer forma, também deve conter aí um plano incluído nesse processo. Mas vamos lá, vamos que diz respeito aos documentos que a gente vai juntar nesse enorme processo. Primeiramente, só os formulários iniciais, que são o I-140 e alguns outros formulários que são necessários, vai dar aí umas 20, 30 folhas. São muitos documentos que você deve preencher. E aí, o primeiro documento elaborado será uma cover letter, uma carta de apresentação do seu processo. Essa cover letter não é só para falar que você está aplicando determinado tipo de processo. Você deve justificar, convencer o oficial de que você é merecedor desse visto. E como você vai fazer isso? Com a cover letter bem fundamentada, uma cover letter que realmente atende os requisitos descritos no manual de imigração. Isso mesmo, tem um manual que você pode ler e seguir passo a passo. Eu vou deixar aqui na descrição para vocês. Gente, a cover letter é o único documento que a gente tem certeza que o oficial vai ler. Então, ela deve ser muito bem feita, muito bem escrita e deve constar toda a documentação que você está juntando. Não justifica você juntar determinado prêmio A se você não falar que esse prêmio A foi disso, disso e disso na sua cover letter e ainda citar, encontra-se no exhibit tal ou encontra-se na página tal. Então, você tem que citar todos os documentos que você está juntando nesse processo, você tem que citar na sua cover letter. Isso é muito importante. De novo, é o único documento que a gente tem certeza que o oficial vai ler. Então, tem que ser bem feita. Todos os documentos depois da cover letter são as evidências de tudo que você está falando. Então, por exemplo, se você tem uma experiência profissional na empresa A, uma experiência na empresa B, uma experiência na empresa C, você tem que juntar contrato de trabalho, e não vale só CLT não, tá? Você tem que juntar contrato de trabalho, ou até mesmo lerite, provas de que você trabalha na empresa A, provas de que você trabalhou na empresa B, provas de que você trabalhou na empresa C. Tudo isso tem que ser juntado tanto em português como em inglês. Nenhum documento que esteja apenas em português será considerado. Então, a minha declaração de imposto de renda como prova da minha situação financeira para executar o projeto tem que ser traduzido. Imposto de renda é grande? É, mas deve ser traduzido. Todos os documentos em português têm que estar em inglês. Então, vamos lá. Se você só trabalhou em 3 empresas, quais são os documentos que você vai juntar? Vamos colocar pelos básicos: contrato de trabalho e CLT. Vamos colocar que você vai juntar a CLT. Não é proibido. Você tem que explicar o que é aquilo, porque os americanos não entendem, mas você pode juntar. Então, vamos lá. Um contrato de trabalho vai ter aí umas 15, 20 folhas. A CLT mais umas
2 folhas, 3 folhas. Então, vamos colocar 25 folhas de cada comprovante de trabalho que você tem. Então, nesse caso, vão ser 75 folhas. Todas as 75 folhas deverão ser traduzidas. Já fez as contas quanto que dá? Isso vai dobrar. Então, isso a gente está falando só da experiência de trabalho. Vamos lá, carta de recomendação. Você vai colocar aí umas 7, 10 cartas de recomendação. Você vai precisar de traduzir se os recomendadores falam outra língua que não seja inglês. Eu sempre falo que recomendador tem que assinar a carta na língua que ele fala. Caso contrário, ao meu ver, é uma fraude. Uma pessoa que assina um documento atestando algo, testemunhando algo, dando aquele documento como evidência, sendo que ele nem entende o que está escrito naquele documento. Nem foi ele que escreveu, como aquilo foi assinado. Então, ao meu entender, isso é divergente, que tem gente que entende de outra forma. Se você colocar 7 cartas de pessoas que falam em português, vão ter que ter 7 traduções, e nem sempre a carta tem uma folha só. Às vezes a carta de recomendação tem aí pelo menos 2, 3 folhas, então multiplica isso. Gente, você vai colocar também um plano de negócios, um plano profissional, seja o que for, um plano. E esse plano vai ter pelo menos aí 20, 30, 50, às vezes 70 folhas. Lógico, o plano pode ser feito diretamente em inglês, não tem que ter tradução. Mas aí o plano já deu mais folhas. Então, não tem como o processo AB2NW ficar com menos de 300 folhas. Não tem como. 300 folhas eu acho que seria o mínimo, 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 porque a gente sempre tenta colocar toda a nossa questão da nossa vida inteira. O processo ficar com muitas provas, muitas evidências. Você não tem como economizar páginas. Mais uma vez, às vezes as pessoas querem sintetizar bastante, porque um processo de 1000 folhas, o oficial não vai ler tudo. Gente, o oficial não vai ler tudo, um processo de 200 folhas, de 300 folhas, o oficial não vai ler tudo. O que a gente precisa é colocar todas as evidências possíveis, porque no momento que ele está lendo a cover letter, ele pode ter uma dúvida e ele vai consultar o documento anexo. Pode ser que ele não tenha dúvida, pode ser que ele acredite, dependendo do que ele já viu ali, ele fala, não, ok, a história narrada está toda condizente. Agora, se ele não acreditar, ele vai ficar folheando seu processo e tentar achar algum erro. Outra coisa que também não adianta muito. Que eu ouço muito na mentoria. Nossa, Luciana, eu já trabalhei em um determinado projeto excepcional chamado tal, impactou tantas mil pessoas. Nossa, mas eu não tenho carta de recomendação, não tenho foto, não tenho reportagem, não tenho nada desse projeto. Mas eu quero escrever na cover letter. Não adianta nada. Situações dessas que você coloca na cover letter pode até te prejudicar, porque o oficial pode se sentir enganado, porque você fala que fez e aconteceu, mas não junta nenhuma prova. Quando o cliente não tem, ou quando você não tem uma prova do que você realmente fez, infelizmente, não dá para colocar. Não dá para colocar. Se você não tem prova, isso não existiu. E eu acredito que se você colocar, vai tirar a credibilidade do seu processo. Além disso, eu acho muito importante, mas não é obrigatório, você fazer uma sessão falando sobre sua família. Minha esposa, vamos supor que você seja o aplicante, mas você tem como dependente a sua esposa. Minha esposa, ela é uma médica também renomada, formada em tal lugar. Ah, mas o visto é sobre a pessoa, não tem nada a ver com os dependentes. Gente, quem está fazendo a análise é uma pessoa, é um humano, um ser humano. Você acha mesmo que isso não vai influenciar nada na decisão que ele vai tomar? Ah, meu filho tem 18 anos, ele é destaque em tal universidade, ganhou um prêmio tal. Aí vem os haters. Ai, Luciana, nada a ver isso que você está falando, é só sobre o aplicante, o americano, ele é muito seco, ele não é igual a gente. Gente, é fator humano. É fator humano. Se você mostra que você é excepcional, que sua família é excepcional, você acha que isso não vai pesar nada? É lógico que pesa. Eu sempre falo, olha, eu acho interessante colocar coisas sobre a família também. Então, não tem como o processo ficar pequeno. Eu não economizo folhas num processo desse, lógico. Se você vai se falar que você fez um artigo, artigos científicos, artigos comuns. Eu acho importante citar. Você não precisa de colocar o artigo inteiro, um artigo de 50 folhas, de 100 folhas, de 150 folhas. Você não vai colocar o artigo inteiro.
mas você pode colocar parte do artigo, você pode e deve colocar aonde encontrar esse artigo, onde que ele foi publicado, link, QR Code e uma parte do artigo. Eu acho sim importante, mas não precisa de colocar o artigo inteiro. Esse tipo de economia, sim, você não tem necessidade, às vezes, de colocar um documento que não é tão importante para o assunto do pleito de forma integral. Então, você saiu numa revista, uma folha da revista, 2 folhas da revista, você saiu em 3 folhas, acho interessante colocar a matéria completa. Agora, um artigo científico, não tem necessidade de você colocar ele completo. Mesmo a gente explicando todos os documentos que a gente tem que juntar, falando tudo, muita gente não entende o porquê, o motivo desse tamanho de processo. Então, eu vim trazer rapidamente aqui para vocês os documentos que a gente tem que juntar, por que que o processo fica tão grande e se esse conteúdo faz sentido para você. Se você tem interesse em morar aqui nos Estados Unidos, lembra de se inscrever, encaminhar para a pessoa que está nessa jornada, porque isso é muito importante. O EB2NW, o EB1A, você pode aplicar sozinho, self-petition, você não precisa de assessoria, não precisa de advogado, não precisa de ninguém. Mas se você quiser uma ajuda nessa jornada, eu estou aqui nos links abaixo, você pode me chamar que eu vou te ajudar. E eu vou deixar um checklist gratuito para você entender quais são os documentos que você deve juntar no seu processo. E lógico, com a opção depois que, se você gostou, você pode adquirir um produto completo com todos os modelos e tudo que você precisa para fazer o seu processo EB2NW. Até a próxima!